Eu sou Rosiane Dias, da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, organização que tem atuação em todas as regiões do território brasileiro, realiza trabalhos e apoia a luta de povos e comunidades tradicionais, seja especificamente no Maranhão, com acompanhamentos sociojurídicos, seja fazendo proteção a defensores e defensoras de direitos humanos no campo e na cidade, em todos os estados brasileiros. É com base nessa atuação que a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos promove, junto com parceiros, uma campanha de enfrentamento a uma prática criminosa que viola direitos humanos no campo e na cidade. Essa prática é a grilagem. E a partir de uma pergunta que nós fizemos a diversos companheiros e companheiras, que é: qual o grande mal causado pela grilagem no Brasil? É com essa pergunta e é com essas respostas, as diversas respostas que nós obtivemos, que nós iniciamos essa campanha, uma campanha que visa enfrentar a grilagem no Brasil. O Brasil vive atualmente uma das situações de maior gravidade no que toca à violação dos direitos de acesso à terra. A alimentação e a moradia, como a gente sabe, são direitos humanos fundamentais previstos pela Constituição Federal. E no Brasil há milhões de pessoas sem teto e sem terra. Terra sobrando e grilada desde o tempo do governo Fernando Henrique, se somaram a 4 estados de São Paulo. Portanto, terra para a reforma agrária existe sobrando. E estou aqui tentando me unir a essa campanha anti-grilagem contra toda a agressão que o povo sem terra e sem teto está sofrendo por iniciativa do atual governo da União e da paralisação da reforma agrária pelo INCRA. A grilagem de terras no Brasil sempre foi uma forma prioritária dos capitalistas se transformarem em latifundiários, porque eles invadem terras públicas, áreas de conservação, e depois dão um jeito, com advogados ou não, de tentar legalizar essa que é, sim, uma invasão de terras que são de todo o povo. Não é possível um sujeito ser latifundiário, ou seja, grande proprietário de fazendas, trabalhando. É óbvio. Alguém consegue, com o seu trabalho, comprar 10.000 hectares, 100.000 hectares? Esses latifundiários de grandes extensões, tem gente até com propriedades de 250.000 hectares. Nesse momento de crise econômica capitalista, nós estamos assistindo, inclusive, uma ofensiva desse grande capital, tentando se apropriar de terras públicas, ou inclusive de áreas comunitárias dos quilombolas, ou inclusive de terras dos povos indígenas. Então, eles tentaram, pela medida provisória, legitimar, já antecipar a grilagem. Mas, felizmente, a reação da sociedade foi grande e eles transformaram a medida provisória num PL, mas que está lá na Câmara, esperando para ser votada. E é justamente lá na Amazônia Legal, no limite dessa fronteira econômica e agrícola, que esses grileiros, que esses latifundiários agridem com seus pistoleiros, com suas ameaças e, às vezes, até com o Poder Judiciário, as populações que moram naqueles territórios. Então, nós estamos assistindo uma avalanche de violência contra povos indígenas, contra os quilombolas, contra as populações ribeirinhas e os poceiros em geral, que há anos, décadas, vivem nessas regiões. E então, a grilagem de terras públicas vem se acentuando nesses tempos de crise.
Assim como vocês têm assistido às denúncias, que o método de grilagem agora se transformou mais sofisticado. Esses latifundiários invadem áreas públicas, invadem áreas indígenas, invadem, inclusive, áreas de conservação nacional. Derrubam e tacam fogo. O INCRA vai legitimar aquela posse, como se fosse de um grande produtor rural. A grilagem, isto é, a apropriação indevida de terras públicas, hoje apresenta características diferentes daquelas que nós conhecíamos no passado. Não se usa mais grilo para envelhecer papel e, a partir dele, construir contratos de compra e venda de terras levados posteriormente a registro. Hoje estamos no tempo da cybergrilagem, isto é, instrumentos muito mais sofisticados. Mas seja o papel velho, seja o shape criado de maneira criminosa, podem ser combatidos. Hoje, defendemos que os mais de 100 milhões de hectares que o governo federal, que o Congresso Nacional denunciou terem sido apropriados de maneira indevida, voltem efetivamente ao patrimônio público e tenham uma nova destinação. Neste caso, é fundamental passar a adotar o discurso e a prática do ordenamento territorial. Ordenamento este que visa reconhecer quem tem direito a ter direito a terras, uma expressão do Dr. Benatti. É preciso combater a grilagem. Por quê? A grilagem é invasão de terra pública e é um crime, está previsto em lei. E é um crime por quê? Porque um bem público ele precisa se destinar ao bem da coletividade e não ser apropriado individualmente. A grilagem de terras tem um impacto muito forte na reforma agrária, mas a grilagem ela também tem um impacto em outros territórios, como territórios indígenas, quilombolas e de outros povos e comunidades tradicionais. E a ela sempre está associada uma situação de violência. Os relatórios da Comissão Pastoral da Terra, por exemplo, dão notícia de que os casos envolvendo morte, envolvendo violências de todos os tipos contra as pessoas que habitam o campo, elas estão associadas à grilagem. Com a grilagem não se tem notícia de reserva legal, não se tem notícia de o que se está fazendo naquela terra invadida. E, por fim, as medidas que vêm regularizar a grilagem, chamadas de regularização fundiária, elas são um estímulo às grilagens futuras. Por quê? Porque elas sinalizam de que a invasão de terra pública ela um dia vai ser perdoada. Ela não vai ser nem crime e ela ainda vai garantir ao invasor direito de propriedade àquela terra. É preciso, portanto, exigir do país uma política enfática no combate à grilagem. Em bom português, grilagem é um roubo de terras, geralmente pública, mas pode ocorrer também em terras particulares. O grileiro, ele é um ilusionista, muito criativo, utiliza de diversas técnicas para fraudar documentos e criar direito, criar propriedade onde ela não existe. Se diz proprietário do que não lhe pertence. Ele utiliza de brechas da legislação e do formalismo do direito para fazer prevalecer a ficção em detrimento da realidade, usurpando um valioso patrimônio público. É a própria desorganização fundiária brasileira que cria e favorece a proliferação do grilo e do grileiro que tantos males trazem ao país. Desde a Lei de Terras de 1850, que no Brasil se fala em regularização fundiária como forma de legitimar a situação do posseiro que deu uso à terra, que a tornou produtiva, criando e morando nela. São os critérios clássicos da posse agrária, a posse-trabalho, que é a morada habitual e a cultura permanente. Mas em lugar do posseiro, trabalhador, é o grileiro que costuma prevalecer, impondo a violência e expulsando do campo os trabalhadores, os camponeses e as populações tradicionais de seus territórios. Inevitavelmente, nós podemos dizer que esse comportamento da grilagem de terras, de certa forma, legitimado pelo Estado brasileiro,
está na gênese da violência, da desigualdade na distribuição das terras na Amazônia Legal e em Rondônia, mas também do descaso, principalmente em relação a criar políticas efetivas, seja de assentamento de famílias, de produção da agricultura familiar, de produção de alimentos. Sempre se dá todas as prerrogativas ao latifúndio, ao agronegócio, que é o retrato, entre aspas, da modernidade, a salvação da economia brasileira, mas essa face da grilagem estampada no agronegócio esconde justamente a arcaica estrutura latifundiária no país de 5 séculos. Agora, para nós, em Rondônia, o principal efeito da grilagem está na violência, né? Essa violência é privada em um primeiro momento, mas a ela se alinha, se junta à polícia, à violência estatal, num segundo momento, que vai desde o momento em que efetivos do próprio Estado, como policiais da reserva, policiais até da ativa, começam a formar grupos milicianos de proteção a essas propriedades griladas, a grandes latifúndios, mas também na hora da apuração dos crimes, na hora da judicialização da própria questão agrária, há, de certa forma, uma pré-taxação sobre aqueles que lutam por terra. E essa pré-taxação se resume em criminalização de todos aqueles, principalmente lideranças que querem democratizar a terra, o acesso à terra. A grilagem de terras indígenas no Brasil é uma das principais ameaças contra os povos indígenas. Há um processo que ocorre dentro das terras indígenas com a invasão, para a retirada de madeira, mineração, um processo de loteamento em algumas terras indígenas. Por isso é importante que nós possamos denunciar essas situações e agir no sentido de que todo o processo de grilagem, que afeta não só os povos indígenas, mas também quilombolas e outras comunidades, que isso possa ser barrado. Portanto, discutir grilagem é discutir não só uma ação que atenta contra a Constituição de 88, mas uma ação que atenta contra a própria democracia brasileira. Não é mera casualidade que o atual governo federal, que não possui nenhum compromisso com a Constituição, que o atual governo federal, que não possui nenhum compromisso com a democracia, esteja produzindo tanto os marcos normativos, regularizadores da grilagem de terra, em especial na Amazônia. Isso tem um impacto social gigantesco, porque nós estamos produzindo uma eliminação de matrizes da biodiversidade, nós estamos produzindo uma eliminação de um patrimônio ambiental em nome de um modelo de concentração fundiária violento. E a concentração de terras, a gente já sabe os seus reflexos. Ela é visível nas nossas cidades. Elas expressam a expulsão dos territórios de milhares de trabalhadores e trabalhadoras que acabam se avolumando nos centros urbanos. Ela vem produzindo enormes violências físicas contra povos tradicionais, sejam eles quilombolas e indígenas, cujos territórios são cobiçados por esses interesses econômicos e encontram hoje uma legitimação do atual governo federal. O principal mal da grilagem de terras, as principais vítimas desse crime são os poceiros e poceiras, a agricultura familiar, os povos e comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, que são quem ocupam essas terras e que fazem uso delas, seja para sua subsistência, seja para a preservação desses modos próprios de fazer, de viver, de criar, a preservação desses saberes ancestrais que, inclusive, prestam um grande serviço ambiental na preservação do meio ambiente. O Estado brasileiro, por outro lado, tenta flexibilizar essas leis, tenta fazer com que essas terras passem ao patrimônio privado e sejam aproveitadas por interesses econômicos que promovem a expulsão dessas comunidades que ocupam, a desagregação das suas culturas e a devastação ambiental, encontrando aí muitas vezes com a conveniência e a leniência do Poder Judiciário, permitindo que esse grande mal se prolongue no tempo, que é a grilagem de terras públicas. Acaba com a biodiversidade, destrói. Qualquer planta que será remédio é extinto. E a grilagem ele é feito
para roubar a natureza. Quando nós passamos na rua, nós às vezes são assaltados, fica com medo do batedor de carteira. O grileiro, exatamente, você pode equiparar a isso. Alguém que assalta a floresta. Alguém que vai tirar da natureza sem devolver nada, deixar destruído. Quando você devasta a floresta, você tira a alimentação de muitos animais, que subalimenta outros. Os rios secam, diminui a sua água na região, os riachos secam, e a população local que já vive ali naturalmente também passa a sofrer com a escassez de alimentação, e a poluição da água feita pelas queimadas, porque depois que devasta, invade, queima de qualquer forma, não há uma repovoação correta do local, os rios também, eles ficam impactados e começam a criar um limo vermelho, o qual é doentio, transmite verminoses gravíssimos, que leva as pessoas a óbito. E a grilagem é sempre feito por ricos, poderosos, para saquear a natureza. Porque o pobre, na verdade, ele não grila, ele faz uma rocinha de subsistência. Ele não entra na floresta, não devasta a floresta. Ele simplesmente pega uma tarefa, 2, 1 hectare e faz rocinha para sobreviver. Mas esses são assassinados e expulsos pelos grileiros grandes. E aí, caixa em cima desses pequenos, são perseguidos para isso. Então é isso que eu quero dizer. Vamos combater a grilagem de terra e demarcação já. Demarcação já. Demarcação já. Olá, eu falo a partir do Mato Grosso, hoje uma área de extensos latifúndios transformados em agronegócio, aos quais há muito tempo atrás, ou algumas nem tanto tempo assim, eram áreas indígenas, áreas quilombolas, áreas das populações tradicionais, das famílias que viviam da subsistência. Assim como relata Dom Pedro Casaldáliga no documento A Igreja na Amazônia, em conflito com o latifúndio e a marginalização social, as populações cada vez mais perdem seus espaços e sobrevivência, a vida está sendo colocada em risco. A vida, tanto na dimensão das agressões ao meio ambiente, com a quantidade enorme de do agronegócio jogando veneno, jogando a floresta ao chão, desmatando, e ao mesmo tempo perseguindo e também colocando ao chão a vida das pessoas, as ameaçando e matando mesmo, assim como nos aproximamos a 150 pessoas relatadas já no caderno Conflitos da CPT, que foram mortos pelos conflitos de terra e sem nenhum mandante preso. No Brasil e em Goiás não é diferente. Goiás, a marca, a história, marca pela grilagem de terra. Tanto é que nós temos um marco histórico muito importante da luta pela terra, Trombas e Formoso, na década de 50, aonde os camponeses tiveram que enfrentar os grileiros e fizeram uma bela história de luta e de resistência que serviu, inclusive, de inspiração para as futuras lutas que surgiram, inclusive para a retomada da luta pela terra, pela CPT e depois pelo MST, tiveram essa inspiração. Um dos grandes males da grilagem de terras no Brasil é a perpetuação do saque, da expoliação dos territórios e do roubo dos territórios das comunidades tradicionais e dos povos indígenas, de um modo muito especial aqui na nossa Amazônia brasileira. E há um grande acréscimo nisso aí, que é o fato de serem terras públicas. Mas antes de serem terras públicas, são territórios tradicionais desses povos. Então, portanto, a permanência do saque, da expoliação, do roubo desses territórios é o grande mal que a grilagem traz aqui para o Brasil. O grande mal da grilagem nesse país é a morte. A grilagem mata. A grilagem mata pessoas, a grilagem mata a floresta, a grilagem mata o cerrado e mata todos os seres vivos que ali estão. A grilagem tem origem numa política agrária no Brasil completamente equivocada, que promoveu a distribuição desigual das terras e não permitiu o acesso a terras a todos que dela vivessem e ali dependessem.
Todas as leis de terra do Brasil, desde as Sesmarias até passando pela Lei de Terras e a atual Lei de Terras, privilegiou o mercado de terras em detrimento daquelas pessoas que tinham os territórios e que viviam nesses espaços, experimentando ali as suas culturas, a sua vivência, a sua existência. A Lei de Terras privilegiou o mercado. As leis de terras do Brasil, todas elas privilegiaram o mercado. E isso acabou provocando grande destruição da natureza, uma grande destruição das pessoas, uma grande destruição dos seres viventes nos espaços povoados que foram ignorados pelas leis de mercado. Como escreveu Vitor Asselan no seu livro Grilagem, Corrupção e Violência em Terras do Carajás, a grilagem não é um fato novo. É conhecida há séculos em outros países do mundo e também no Brasil. Na minha visão, a grilagem não é somente uma ação criminosa. É uma ação criminosa e violenta. E não é somente fonte de práticas de violências físicas sobre as pessoas que são vítimas de processos sofisticados de grilagens. A grilagem produz aquela que eu considero a maior de todas as violências, que é a violência da concentração de terras e de riquezas. As grilagens são uma forma ainda mais perversa de se obter a propriedade latifundiária, mais perversa do que foram as sesmarias implantadas no Brasil pela coroa portuguesa. O fenômeno da grilagem, muito conhecido, entrou também para a literatura brasileira pelas mãos de Monteiro Lobato. Escreveu ele: o grileiro é um alquimista, envelhece papéis, ressuscita selos do império, inventa guias de impostos, promove genealogias. Dá como sabendo escrever urumbebas que morreram analfabetos. Embaça juízes, suborna escrivães. Agora podemos dizer que já existe também o grilo digital. O que Monteiro Lobato imortalizou na literatura é o que eu denomino de origem nociva oficializada do latifúndio. Porque a ilicitude da grilagem se consuma com a oficialização estatal. Naqueles casos em que tramita nos âmbitos do executivo ou até do judiciário ou pelos cartórios, e ali recebendo a chancela de um aparente ato legal. A grilagem ela é um mal, né? Ela é um mal porque avança sobre o patrimônio público, que poderia ter dado um destino social, que poderia ser dado um destino econômico que favorecesse a toda a população. Ela é um mal porque avança sobre comunidades e famílias que teriam direito à regularização, que vivem há anos nessas situações, causando conflitos e problemas sociais graves. E ela é um mal ambiental porque geralmente avança sobre regiões preservadas e áreas preservadas. A gente pode até pensar, né? Como é que a situação da grilagem ainda é um problema real no Brasil? Porque nós temos, por exemplo, um estado central, como Goiás, por exemplo, né, que é um estado já ocupado pelo agronegócio, com uma produção agrícola grande, nós ainda temos 974 mil hectares para serem regularizados de terra. Essas terras que não são regularizadas, que estão em situação devoluta, elas são prato cheio, vamos dizer assim, para esses processos de grilagem. Elas estão, vamos dizer assim, numa situação bastante vulnerável para se tornar, quem sabe, fruto de um avanço, né, sobre essas terras. E nessas 970, eu estou falando de um estado central, ocupado pelo agronegócio, que já bastante dominado pela produção agrícola. O Brasil se destaca e se notabiliza por ter muita terra na mão de pouca propriedade. Esta é uma vergonha, é uma mácula, é uma mancha que esse país traz desde a ocupação por colonização. Desde que esses proprietários se utilizavam do trabalho escravo, da mão de obra escrava,
para desmatar, para práticas predatórias contra as nossas matas e as nossas florestas, passando da mão escrava para a utilização da tecnologia dos tratores e das queimadas, forjando aí uma possível plantação e ocupação por gado para aparentemente demonstrar que tinha posse, essa grilagem se perpetua por outros modos, por outros caminhos, por outro repertório mais moderno, mas ela continua. Porque agora ela conta com o aparato do próprio Estado que deveria garantir a fiscalização, deveria garantir a igualdade nessa distribuição de terras, que deveria fazer com que o desejo do Constituinte de reforma agrária fosse atendido. A grilagem é uma prática criminosa que destrói as comunidades, que ameaça a vida de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Infelizmente, essa prática, muitas vezes, há conivência daqueles que poderiam, dos órgãos que poderiam combater esses males que afligem a sociedade. Por isso, é de grande importância que nós, como sociedade organizada, possamos lutar para que, de fato, essas práticas criminosas não continuem presentes no nosso meio, ameaçando os territórios e as nossas comunidades, negando o direito daqueles e daquelas que trabalham na terra. Precisamos, de fato, cada vez mais ajudar os nossos trabalhadores e trabalhadoras a vencer esses crimes que ameaçam a vida, que ameaçam as famílias e que destrói as nossas comunidades. Lutemos para que, de fato, possamos cada vez mais despertar nas nossas comunidades essa resistência, essa busca de direito para permanecer nos territórios, produzindo e vivendo vida e vida com dignidade.